Você sabia que seu corpo pode estar te enviando sinais de que a sua circulação não está boa e você está ignorando esses sinais? Você sabia que existe um sinal só e através desse sinal a gente consegue separar quase que todas as doenças vasculares, ou pelo menos em grandes grupos? Vamos falar sobre os 7 sinais e sintomas chaves da cirurgia vascular e revelar esse sintoma que muda tudo. Fique atento, pois é um conhecimento que pode salvar vidas. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu ajudo pessoas com má circulação a se sentirem mais informadas, mais confiantes e mais tranquilas com relação ao seu problema de saúde. Então vamos lembrar, doença vascular são aquelas que vão acometer tanto as artérias, quanto as veias, quanto os vasos linfáticos. Então as artérias são aquelas que levam o sangue para a periferia, as veias são as que trazem o sangue de volta para o coração e o linfático são aqueles vasos que vão recolher todas as excretas das células que são jogadas para o espaço extracelular. Agora não perca tempo, pega o link lá em cima e manda no seu grupo da família, no grupo dos amigos, porque essa informação aqui é muito útil para a sua saúde. E se você quer fazer uma boa ação hoje, envie esse vídeo porque você vai estar ajudando o canal e vai estar ajudando quem está recebendo também. Inscreva-se lá embaixo, afinal a gente está quase todos os dias aqui falando sobre como melhorar a sua saúde e o da sua família. E comente qual que é o sintoma que você está sentindo e por que você acha que tem uma má circulação lá nos comentários, eu quero saber. Então vamos lá, vamos falar do primeiro sintoma de doença vascular, dor ou desconforto. Essa dor em membros inferiores a gente pode ser chamada também de claudicação. É aquela, você caminha, sente a dor, aí tem que parar por causa da dor. Ou tem outros tipos de dor também. A dor venosa é aquela dor que vai piorando conforme passa o dia e vai ficando aquele peso, aquele cansaço nas pernas. Ou uma dor mais aguda, uma dor à palpação, por exemplo, que pode ser até um lipedema, ou mesmo uma infecção que também traz a dor no local. Mas veja, a dor, ela ronda quase todas as doenças vasculares. O que vai mudar são as características dessa dor. Se essa dor é aguda, crônica, começou faz tempo, acabou de acontecer, teve trauma, não teve, o que melhora a dor, o que piora, se você levanta as pernas melhora, se você coloca a perna para baixo piora ou melhora. São essas características que ajudam a gente a diferenciar se é um problema no sistema arterial, no sistema venoso ou no sistema linfático. O segundo sintoma é a coloração, principalmente das extremidades. Então, a gente pode ter as extremidades que ficam muito pálidas, muito cianóticas, ou seja, roxinhas, podem ficar avermelhadas ou eritrocianóticas, que chama, né? Ou até eritematosa, quando é só o vermelhão. E cada cor significa uma coisa, mas também, se tiver uma sequência de cores, então fica primeiro pálido e depois cianótico, isso pode ser o fenômeno de Raynaud, que é uma questão funcional onde tem a contração da parede do vaso. Agora, se essa coloração ela vem e volta, é uma coisa. Agora, se essa coloração ela tá pálido e ficou pálido já há um tempão e continua assim, provavelmente já tem alguma obstrução arterial. Então a cor dos membros é muito importante. Quando a gente está examinando o paciente e às vezes a gente só bateu o olho assim, e só pela cor a gente já tem ideia do que está acontecendo. E aí, tem alguma mudança de cor nas suas pernas? Por isso que você está aqui nesse vídeo? Aí tem a temperatura, o terceiro sintoma é a temperatura das extremidades. Então, a questão é, primeiro que você pode sentir a extremidade fria ou quente, mas ela pode estar na temperatura normal, você só está sentindo essa alteração. Ou realmente tem uma alteração de temperatura. Quando uma extremidade fica muito fria, pode ser porque não está chegando sangue o suficiente lá na periferia. Ou quando ela fica muito quente, pode ser que esteja associado a uma infecção local, porque a infecção vai aumentar o metabolismo e temperatura local. Quarto sintoma são as feridas ou úlceras, né? Qualquer interrupção aí da continuidade da pele expondo o tecido sem proteção é uma ferida. Agora, se essa ferida ela perdura por muito tempo, ela passa a se chamar úlcera, que é uma coisa mais crônica. Então a ferida é aguda e a úlcera é mais crônica. Então, principalmente as úlceras, é mais frequente que elas tenham a origem vascular. Porque ferida você pode tropeçar, bater, fez uma ferida, cicatrizou, mas fez a ferida e teve dificuldade na cicatrização, possivelmente tem
um dano vascular por trás. Mudanças na cognição ou no equilíbrio. Aí eu estou falando da irrigação cerebral. Então, se a gente tem uma falha do fornecimento de sangue para o cérebro pode começar a falhar. E aí a gente pode ter o que algumas pessoas chamam de claudicação cerebral. Claudicar significa mancar. Então, quer dizer, o cérebro está mancando? Sim, ele falha, ele dá aquelas rateadas. E isso pode ser quando tem uma placa, por exemplo, na carótida e ela está embolizando, fazendo um chuveirinho, está soltando uns microfragmentos que fazem pequenas lesões no cérebro e aí, dependendo da área, pode ter alteração da fala, pode ter alteração do equilíbrio e muito mais. Agora, se for uma quantidade grande e abrupta, isso já vai aparecer como um AVC ou um AIT, um acidente isquêmico transitório ou um derrame cerebral. Agora, quando está só embolizando, pode ser só uma desorientação, uma tontura, uma dor de cabeça diferente. Agora, o sexto sinal é uma dor abdominal intensa, forte, a pior dor que você já viu na sua vida. Isso pode ser a obstrução de uma artéria que irriga o intestino. Isso pode levar a uma isquemia, mesentérica. É uma doença gravíssima e que leva a óbito e leva a óbito rápido. Então, se está tendo uma dor abdominal além do que você já teve antes, pense que pode ser alguma coisa diferente e mais grave. Pode ser também, principalmente quando acompanhada de um desmaio súbito, uma queda da pressão, o rompimento de um aneurisma. Então, o que é o aneurisma? About that, do you guys know anything about vascular pumps or EKGs or any of this equipment? Quando a artéria vai dilatando até o ponto que ela não consegue mais segurar e acaba rompendo e extravasando o sangue. Tanto a isquemia mesentérica quanto o aneurisma roto são doenças vasculares gravíssimas e que levam a óbito. Então fique atento à dor abdominal. E o sétimo sintoma super comum na cirurgia vascular, no consultório, nas queixas dos pacientes, é o inchaço, o edema, que aí remete à retenção de líquido. Eu falo bastante dessa retenção de líquido em outros vídeos, pode ser de origem venosa ou linfática. Veja, eu adoro propedêutica. Propedêutica é a arte de examinar os pacientes. Eu gosto tanto disso que eu estou terminando um livro sobre o assunto. E as pessoas, os médicos, estão perdendo isso por causa dos exames subsidiários, por causa dos exames que são chamados complementares. Esses exames complementares estão quase virando o exame físico do paciente. Então, numa conversa rápida, numa consulta de convênio do SUS, eu sei que acontece assim, às vezes a consulta leva 5 minutinhos e o paciente sai com vários pedidos de exame. Por quê? Porque o médico não teve tempo de examinar o paciente. E a indústria, todo o mercado quer forçar a barra para o médico conseguir resolver mais casos em menos tempo. Ele vai simplesmente pegar o tempo que ele se dedicaria à arte da medicina, que é a propedêutica, e vai colocar nos exames subsidiários. Obviamente, é muito mais fácil escrever no papel um pedido de exame do que examinar e ter um raciocínio lógico clínico por trás e chegar numa dedução e diagnóstico e tratamento correto. Done with vascular reconstruction. Por isso eu gosto de ressaltar que a clínica é soberana. Se o médico faz anamnese, conversa e examina muito bem, isso é muito mais valoroso do que um calhamaço de exames. Eu falei sobre os sintomas principais, mas a gente tem que lembrar que artérias e veias e linfáticos correm o nosso corpo inteiro. Então a gente pode ter sintoma vascular em qualquer parte do corpo, desde a pontinha do dedo, a orelha, ao pé, a algum órgão interno. Agora vamos lá, vamos chegar em qual que é o principal sintoma que diferencia tudo. Qual que você acha? Antes de eu falar, escreve lá embaixo. O principal sintoma vascular que diferencia todas as doenças é o inchaço, o edema. O edema é difícil de ser bem examinado, a propedêutica não é simples e a gente consegue separar todos os 3 grandes grupos. Então, é uma doença arterial, é venoso ou é linfático? Como assim? Em primeiro lugar, doença arterial
não tem inchaço. Só vai ter inchaço numa situação muito específica, que é quando a oclusão arterial chegou num ponto em que a pessoa tem uma dor de repouso nas pernas, né? E aí tem que ficar sentada por causa da dor. E se levanta a perna, sente mais dor. Nessa situação em que ela fica sentada o tempo todo, vai ter um pouquinho de inchaço. Só que aí não vai ter pulso, vai ter outros sintomas da doença arterial. Então, o edema na doença arterial só vai acontecer nessa situação. Se não tiver inchaço, portanto, pode ser uma doença arterial. Agora, a gente consegue separar o inchaço de doença linfática e de doença venosa também. Como? Simples, vamos lá. Então, a doença venosa, vamos pensar nas varizes, a maior parte das vezes ela é bilateral. Então, o inchaço venoso, normalmente, ele é bilateral. Enquanto que o inchaço linfático, a maior parte das vezes, ele é unilateral. Ou pelo menos ele é bem assimétrico, tem uma perna muito pior do que a outra. Uma outra diferença é, o inchaço venoso, ele vai piorando ao longo do dia. Então é aquela pessoa que acorda sem inchaço nenhum e no final do dia aperta o dedo lá e forma a depressão. Essa depressão é importante no diagnóstico do inchaço. O linfático, por outro lado, principalmente quando já tem o dano na pele, ele vai ser mais rígido, então ele vai ter uma depressão, mas não vai ser uma depressão tão grande assim. E o inchaço venoso, quando levanta as pernas, ele tende a diminuir relativamente rápido. O linfático, como as vias linfáticas estão obstruídas, ao levantar a perna vai diminuir, mas vai ser mais lento esse esvaziamento dos membros. E obviamente o inchaço de origem venosa, às vezes a gente bate o olho lá e vê um monte de varizes e a correlação aí fica fácil, óbvia e simples de fazer. Então, como você viu, o inchaço de membros inferiores, o edema, é o suficiente para a gente conseguir caracterizar como sendo uma doença arterial, linfática ou venosa. E lembrando a importância da propedêutica, é que não tem exame à disposição para todo mundo o tempo todo, e alguns exames são invasivos, eles também machucam, eles também causam danos, então a gente tem que evitar fazer exame desnecessário. A gente tem que examinar mais, tem que fazer o diagnóstico na palpação, na conversa e solicitar os exames subsidiários somente quando eles realmente forem mudar alguma coisa na conduta. Porque, por exemplo, tem exame que a gente pode pedir para garantir que o diagnóstico está correto. Mas assim, se eu tiver na dúvida entre dois diagnósticos e o tratamento for exatamente o mesmo para os dois, será que esse exame é necessário? Então fica aí como uma reflexão para todo mundo. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.